Hoje nós vamos aprender um pouco sobre a estrutura do Present Perfect Continuous. Então vamos começar com uma pequena revisão. Aqui no número 1 nós temos I jog every morning. Então é o Simple Present, presente. Eu corro toda manhã, né? Ou eu faço jogging, Cooper, toda manhã. Nós também podemos falar algo que está acontecendo no momento. I'm jogging at night now. O present continuous. Toda vez que a gente vai ter continuous no nome da estrutura, como nós temos aqui, nós usaremos o verbo to be, pode ser um verbo to be no presente, no passado, no futuro, e nós temos a estrutura do ing depois do verbo. Vamos agora para o passado. I only jogged twice last week. Então, eu só corri 2 vezes semana passada. Nós também temos I've jogged recently, que é o present perfect, onde o importante é a ação que aconteceu, não quando. Então, aqui a pessoa falou, eu corri recentemente, não importa quando aconteceu. Por fim, nós temos a nossa estrutura de hoje. I've been jogging with Mike. Present perfect continuous. Então, nós temos, como a gente vai ver daqui a pouco, a estrutura aqui. Present perfect, have, verbo to be e ing. Do mesmo jeito que está aqui, olha só. Igual o present continuous. Então, vamos para a estrutura. Na estrutura, nós temos o have para as pessoas I, you, we e they. E o has para a terceira pessoa no singular, he, she, it. Da mesma maneira que no present perfect, nós podemos contrair o have para v e o has para s, apóstrofo s, é a mesma coisa no present perfect continuous. Nós temos o verbo to be, então nós temos um verbo acrescido do ing. Aqui temos taking, going, studying, drinking. Então, se você vai falar I have been drinking, she has been going, they have been studying a lot. E na negativa, na negação, usaremos o not depois do have, igualzinho o present perfect. Have not been ou haven't been, e para he, she, it, hasn't been. Vamos então rever como fica na afirmação, na negação e nas perguntas. Na afirmação, nós temos um exemplo aqui. She has been working at the company for 6 months. Temos aqui a estrutura, quando a gente fala do perfect, né, que é o have ou has, verb to be, ing. Ela trabalha ou tem trabalhado na empresa há 6 meses, por 6 meses. Negativa, só colocar o not depois do have ou has. Vamos ver um exemplo. They haven't been living in the city for more than a year. Have fica haven't e o restante da frase fica igual. Se na afirmativa fica they have been living, na negativa fica they have not been living. Eles não têm morado nessa cidade, ou eles não moram nesta cidade há mais de 1 ano. Por fim, a pergunta. Nós, assim como no present perfect, colocamos o have e o has antes do sujeito. Have you been saving money for your vacation? Você tem guardado dinheiro para suas férias? Da mesma maneira, se fosse has she been saving money for her vacation? Da mesma maneira, aqui temos o been e todos nós temos o ing, a estrutura que significa continuous. Mas quando a gente usa o present perfect continuous, e qual é a diferença entre o present perfect e o present perfect continuous? Os dois principais usos para o present perfect continuous são os seguintes. Continuidade. Então, diferente do present perfect, quando eu falo he has played, pode ser ele jogou ou ele tem jogado.
quando a gente usa, como no exemplo, he has been playing soccer all afternoon, quer dizer que ele não terminou, que ele ainda está fazendo, continua fazendo esta atividade. Então, ele tem jogado, ou ele esteve jogando futebol toda a tarde toda. Então, diferente do present perfect, o present perfect pode ser algo no passado que está relacionado ao presente. Então, I have played soccer. Eu joguei futebol. Mas no caso do present perfect continuous, que é o que a gente está vendo, a gente não terminou. Ainda está nesta ação. Talvez não no momento, mas esta atividade ainda acontece na sua vida. Você não parou de realizá-la. E também quando a gente quer focar na duração de algo. No sentido que present perfect a gente usa com tempo não determinado geralmente. I have jogged recently, no exemplo que vimos no começo. Recentemente. Quando? Não importa. Mas no present perfect continuous nós temos we have been waiting for the bus for an hour. Nós estamos esperando pelo ônibus por 1 hora. Ou podemos falar since 3 p.m. O for e o since são dois advérbios muito comuns para serem usados com present perfect continuous. Porque, como vimos, o present perfect continuous foca na duração de algo. He has been playing soccer since he was a child. Por exemplo, um menino que é jogador de futebol e ele começou a jogar futebol desde que ele era criança. Ele ainda pratica esta ação. Então, nós temos aqui uma diferença. I've worked from 9 to 5 since day one, but we've been working from 9 to 3 lately because our demand has been low. Então, present perfect. Exposição de um hábito que tenho desde o passado até hoje, lembrando, continuidade, assim como o present perfect continuous é algo do passado que está relacionado ao momento presente. Por fim, we've been working, exposição de um novo padrão que vem se repetindo, ainda uma novidade ou uma exceção. Então, quando nós colocamos os dois juntos, o present perfect continuous vai ser um novo padrão, mas ele também pode ser algo que tem durado muito tempo. Começou no passado e permanece no presente. Vamos então a alguns exemplos. What series have you been watching? Séries, pode ser também. Você tem assistido ou você está assistindo. Eu poderia usar aqui what series are you watching? Poderia também. Mas para enfatizar que você ainda está fazendo ela. I've been watching, você pode também falar I've been watching drama series. I used to watch horror series all the time, but now I've been watching drama series more. Então, nós podemos falar I have been watching, então lembrando aqui, have, verb to be e ing. Aqui, nós temos a duração. How long have you been studying English? Você então vai responder da seguinte maneira. I've been studying English. Você pode falar desde. I've been studying English since I was 13 years old. I've been studying English for 20 years, for 1 year, for 2 months. Depende do tempo que você tem estudado. How long é uma pergunta muito comum no present perfect continuous. E aqui nós podemos ver que nós trocamos. Em vez de you have, que seria na afirmativa, have you been studying English? É isso por hoje. Thank you so much. Bye bye.